Olá, que privilégio imenso estar aqui junto com você nessa ocasião para podermos compartilhar e meditar na Palavra de Deus. Isso é um privilégio grandioso que Deus nos concede. Graças a Deus por isso. Eu agradeço a sua presença e o seu acesso a esse vídeo. Nós estamos aqui, tal qual o povo hebreu, que ficou às margens do Jordão, durante um bom tempo antes de atravessar, tanto para relembrar os feitos, os pactos, as alianças, refazer o pacto. Nós também estamos aqui. Eu dei uma paradinha aqui, cheguei aqui em Marcos capítulo 1, versículo 5, o texto sagrado diz o seguinte, que saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele, por João Batista, no Rio Jordão. E nós estamos pensando sobre a importância de nós considerarmos os feitos de Deus. E eu parei aqui para nós podermos pensar sobre o Jordão, O texto diz que as pessoas iam até João, toda a província, toda aquela região, os moradores de Jerusalém iam até o Jordão para ser batizado por ele. Que coisa maravilhosa, Quantas lembranças o Jordão podia trazer a cada um deles. Nós não somos um povo, o diabo tenta de todas as formas nos desmemorizar, tirar de nós as nossas lembranças grandiosas dos feitos de Deus. Mas a Escritura Sagrada insiste. Ela insiste em nos mostrar, em nos convencer, em tentar mostrar para cada um de nós que os feitos de Deus não podem ser esquecidos, sobre hipótese alguma. Por exemplo, nós vemos em Isaías, no capítulo 64, a Escritura diz o seguinte: se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, e fazes notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos e desceste, e os montes tremeram na tua presença, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, nesse texto, Isaías está conclamando o povo a relembrar os feitos de Deus. Relembrar os feitos de Deus. Salmo 78, versículo 12 em diante, também diz o seguinte, 12 a 16, diz o seguinte: prodígio fez na presença dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia em uma nuvem e durante a noite em um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhe deu de beber abundante, como de abismos. Das águas fez brotar torrente, fez manar água como rio. Olha que coisa espetacular, está? Então, a Escritura Sagrada sempre insiste isso, que nós sempre devemos relembrar os feitos de Deus. Por exemplo, o que é a Páscoa? Se não, quando Deus mandou aquele povo relembrar a Páscoa, se não um ato grandioso, dos feitos de Deus, daquilo que Deus realizou. Não é verdade? Então, vocês vão relembrar isso para sempre, durante toda a vossa vida. Vocês vão relembrar que eu os tirei do Egito. Essa foi uma obra grandiosa. O diabo tenta nos tirar de nós a cultura moderna, influenciada pelas suas filosofias, substituiu a Páscoa por um ovo. Que triste isso. Não é verdade? Então, pense seriamente sobre isso. Outra coisa também, a Escritura Sagrada, a igreja, nós celebramos a Páscoa, nós celebramos o batismo, na nossa igreja, isso tudo para relembrar os feitos de Deus, para não esquecer. Jesus Cristo disse que nós devemos relembrar a sua morte até que ele pudesse voltar, e com frequência nós estamos celebrando a ceia para relembrar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Que coisa maravilhosa! A igreja cristã, logo no primeiro século, uma das primeiras coisas que ela fez foi que
a igreja passou a adotar não mais o sábado, mas o domingo, como um local, um dia de culto, um dia de adoração ao Senhor, né? Isso tudo para quê? Para que nós pudéssemos relembrar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha ressuscitado no domingo, né? Então esses feitos grandiosos do nosso Deus, aquilo que Ele realizou, nós devemos relembrar, né? E aqui Deus foi aqui nessa ocasião, na beira do Jordão, diz a Escritura Sagrada, que Deus disse a Josué: medita nessas coisas de dia e de noite, para que você possa prosperar o teu caminho e você possa ser bem-sucedido. Então, o que a Escritura está sempre nos ensinando, o que nós sempre devemos estar lembrando, é dos grandes feitos do nosso Deus. E que coisa maravilhosa! Quantas coisas Deus realizou, quantas memórias magníficas Deus concedeu ao povo hebreu, ao seu próprio povo, ali diante daquele rio, né, diante do Rio Jordão. E aqui está João novamente, outra vez convidando esse povo a vir, né, e não para atravessar, mas para mergulhar, como eu disse anteriormente, né? Então nós precisamos colocar isso no nosso coração, não podemos esquecer disso. Nós somos um povo que nós temos um passado. Essa aqui é a nossa história. Nós temos também um presente, vivemos o presente e temos um futuro. Um dos grandes erros nossos da igreja, na atualidade, e de muitas pessoas, é ignorarmos a nossa própria história. Aqui nesse canal, acesse aí, veja lá nas playlists e procure lá Teologia Histórica. E veja lá no final, nós temos 3 vídeos, ou 4, falando sobre, né, o livro indestrutível. Meu Deus do céu, quantas coisas maravilhosas, quantas obras, quantas coisas maravilhosas Deus fez no decorrer dos tempos. Como que a Bíblia chegou até nós, quantas pessoas pagaram caro, pagaram com a vida, né? Quanto esforço homens e mulheres de Deus empreenderam para que a Bíblia chegasse até nós. E às vezes nós simplesmente desvalorizamos, porque nós não levamos em consideração aquilo que o nosso Deus fez no decorrer dos tempos. Nós devemos fazer, devemos lembrar, Deus quer que nós façamos isso. Né? Deus não faz nada por acaso. Deus tem sempre um propósito maravilhoso e glorioso. E nós precisamos colocar isso no nosso coração. Lembre sempre disso, lembre dos feitos do nosso Deus e glorifique o seu nome e honre o seu nome e se renda diante da sua presença. Deus quer que nós façamos isso. E aqui está o povo hebreu, o povo judeu, diante do Jordão, outra vez, sendo convidado ao arrependimento, sendo convidado a uma mudança de vida, sendo convidado a uma aliança, a um pacto com o Deus eterno. Né? Que Deus abençoe você, que você renove o seu pacto hoje, que você renove a sua aliança hoje, que você faça um compromisso com o Senhor agora, né, de servir a Ele fielmente, e lembre sempre dos grandes feitos do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe você de modo poderoso. Amém.